E neste domingo, dia 19 de julho, eu estou aqui para lhe trazer a palavra de Deus, que vem abençoar o seu dia, fortalecer a sua fé e iluminar o seu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, e arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora chegou o momento mais especial, vamos compartilhar a palavra de Deus e entender o que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Abra o seu coração e venha refletir conosco sobre esta mensagem que pode transformar a sua vida. Você já parou para pensar por que, mesmo procurando fazer o bem, tantas vezes o mal continua presente no mundo? Por que pessoas boas enfrentam dificuldades e por que nem sempre a justiça acontece no momento que esperamos? No Evangelho de hoje, Jesus responde a essas perguntas por meio de parábolas que revelam os mistérios do reino dos céus e nos convidam a confiar na sabedoria e no tempo de Deus. Abra o seu coração, porque esta palavra pode transformar a maneira como você enxerga a sua caminhada de fé. Jesus começa contando a parábola do homem que semeou boa semente em seu campo. Tudo havia sido preparado com cuidado, mas, durante a noite, um inimigo veio e espalhou o joio entre o trigo. Quando as plantas cresceram, os servos perceberam que, junto com o trigo, também havia o joio. Diante daquela situação, desejaram arrancar imediatamente aquilo que era ruim. No entanto, o dono do campo respondeu com sabedoria: era melhor esperar o tempo da colheita, pois, ao arrancar o joio antes da hora, poderiam também destruir o trigo. Mais tarde, o próprio Jesus explica o significado dessa parábola. O semeador da boa semente é o Filho do homem. O campo representa o mundo.
A boa semente são aqueles que pertencem ao reino de Deus, enquanto o joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo, e a colheita simboliza o fim dos tempos, quando Deus realizará o julgamento definitivo. Essa explicação nos ajuda a compreender que Deus conhece profundamente o coração de cada pessoa. Muitas vezes queremos que o mal desapareça imediatamente, mas o Senhor nos ensina a confiar em sua justiça perfeita. Ele vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Enquanto nós olhamos apenas para as aparências, Deus conhece a história, as intenções e as possibilidades de conversão que existem em cada coração. Essa parábola também nos convida a fazer um exame de consciência. Em vez de passarmos a vida apontando o joio que enxergamos nos outros, somos chamados a cuidar do trigo que Deus deseja fazer crescer dentro de nós. A fé, a caridade, o perdão, a paciência, a humildade e a esperança precisam ser cultivados diariamente para que produzam frutos abundantes. O discípulo de Cristo não perde tempo julgando o próximo, mas dedica sua vida a permanecer fiel ao Senhor. Em seguida, Jesus apresenta a parábola do grão de mostarda. Embora seja uma das menores sementes, quando cresce torna-se uma grande árvore, capaz de acolher os pássaros em seus ramos. Com isso, Jesus revela que o reino de Deus muitas vezes começa de maneira simples, quase imperceptível, mas possui uma força extraordinária de crescimento. Quantas vezes pensamos que nossas pequenas atitudes não fazem diferença? Uma oração feita com sinceridade, um gesto de perdão, uma palavra de conforto, uma visita a alguém que sofre, um testemunho silencioso de fé. Tudo isso pode parecer pequeno aos olhos do mundo, mas, nas mãos de Deus, torna-se uma grande obra. O reino dos céus cresce justamente por meio dessas sementes plantadas com amor. Logo depois, Jesus fala do fermento misturado à farinha. O fermento desaparece na massa, mas transforma tudo por dentro. Assim também acontece com a ação de Deus em nossa vida. Nem sempre percebemos imediatamente as mudanças, mas, quando permitimos que a palavra de Deus habite em nosso coração, ela vai transformando nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos sentimentos e nossas atitudes. Aos poucos, nossa vida inteira passa a refletir a presença de Cristo. O Evangelho também destaca que Jesus ensinava por meio de parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus. Eram verdades profundas apresentadas de forma simples, acessíveis àqueles que tinham o coração aberto para ouvir e compreender. Deus continua falando conosco da mesma maneira. Ele se revela em sua palavra, nos acontecimentos da vida e nas pequenas experiências do cotidiano, convidando-nos a enxergar além das aparências. Ao explicar a parábola do joio, Jesus também nos lembra que chegará o tempo da colheita. Haverá um momento em que toda injustiça será vencida e a justiça de Deus prevalecerá plenamente. Aqueles que persistirem no mal enfrentarão as consequências de suas escolhas, enquanto os justos, que permanecerem fiéis ao Senhor, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Essa promessa fortalece nossa esperança e nos encoraja a não desistir, mesmo quando o caminho da fidelidade parece difícil. Talvez hoje você esteja enfrentando situações em que parece existir muito joio ao seu redor. Talvez você esteja convivendo com injustiças, decepções ou sofrimentos que ainda não compreende. O Evangelho nos convida a não perder a confiança. Deus continua cuidando do seu campo. Nada escapa ao seu olhar. No tempo certo, Ele fará florescer o bem e realizará a sua perfeita justiça. Por isso, não permita que o mal roube sua esperança. Continue sendo boa semente onde Deus o plantou. Cultive a fé, pratique o bem, semeie o amor, ofereça perdão, viva com honestidade e permaneça firme na presença do Senhor. Mesmo que os frutos demorem a aparecer, Deus jamais abandona aqueles que confiam nele. Que esta palavra fortaleça o nosso coração e nos ajude a viver cada dia como verdadeiros discípulos de Cristo. Que sejamos como o grão de mostarda, crescendo continuamente na fé, como fermento, transformando o ambiente onde vivemos, e como bom trigo, permanecendo fiéis até a grande colheita preparada por Deus. Confiemos no Senhor, porque sua justiça nunca falha, seu amor nunca nos abandona e sua promessa permanece viva, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Amém.
Sangue de Cristo inebria-me. Água do lado de Cristo lava-me. Paixão de Cristo conforta-me. Ó bom Jesus, escuta-me, e entre tuas chagas esconde-me, não permitas que me afaste de ti. Do inimigo defende-me, e na hora da minha morte chama-me e manda-me agir, para com teus santos louvar-te pelos séculos dos séculos. Amém. Que a palavra de Deus semeada hoje em seu coração cresça como a semente de mostarda e transforme toda a sua vida, assim como o fermento transforma toda a massa. Que você permaneça firme como bom trigo, confiando no tempo e na justiça de Deus, mesmo diante das dificuldades e dos desafios da caminhada. Se esta reflexão falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, para que mais pessoas também conheçam a esperança e os ensinamentos de Jesus. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e conte para nós o que Deus lhe falou por meio deste evangelho. Será uma alegria rezar por você e pela sua família. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e o ajude a produzir frutos de amor, paz e santidade todos os dias. Que Ele abençoe sua casa, sua família, seu trabalho e todos os seus projetos, conduzindo seus passos pelo caminho do reino dos céus. Muito obrigado por sua companhia. Que a paz de Cristo permaneça sempre em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima reflexão, se Deus quiser.